Ei, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês nessa quinta-feira friazinha aqui e por aí também, né? É, Hoje foi algo interessante, assim, aquilo que Deus começou fazendo logo quando eu estava começando o dia, ainda não tinha nem levantado da cama, estava abrindo os meus olhos ainda e Ele me falou uma coisa assim que ele começou a queimar assim e falar tudo que tinha que falar naquele momento ali que eu estava ainda acordando e eu senti que e aí a gente conversou aqui e um pouco do que a gente de alguma forma estava sentindo, a gente estava em unidade, né? Estávamos na mesma linha, né, de pensamento. E Deus ele falou comigo assim que eu acordei: tirem os pés do chão e preparem o caminho. E eu queria começar lendo com vocês a palavra aqui em Mateus 3, no versículo 1 a 3, que diz assim: Enquanto eles ainda estavam morando em Nazaré, João Batista começou a pregar no deserto da Judéia. Gravem isso, gente. Seu assunto constante era: abandonem os seus pecados, voltem-se para Deus, porque o reino dos céus está para chegar logo. O profeta Isaías tinha anunciado o seguinte a respeito do ministério de João: Eu ouço uma voz que clama no deserto: Preparem o caminho para o Senhor, endireitem o caminho por onde ele andará. Ele tinha um assunto constante. Ele tinha um assunto constante. E eu não sei se você tem um assunto constante, mas o nosso assunto constante tem que ser o céu, a presença. O nosso assunto constante tem que ser a nossa mensagem, aquilo que a gente carrega, assim, de tô conversando mais de 10 minutos com alguém, daqui a pouco entra no assunto, sabe? Jesus, o céu, a presença dele, os milagres, testemunho. E, e eu queria ler também, a gente vai voltar em algum momento aqui, mas eu queria ler também Colossenses 3, 1 e 2, que diz assim. Eu vou ler na versão a mensagem, que tem uma linguagem um pouco diferente, que diz assim: Então, se vocês estão falando sério, preste atenção que essa linguagem é bem assim, no nosso dia a dia. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhe para cima, olhe pela perspectiva dele. E, para finalizar aqui a leitura, eu vou ler Colossenses 2, do 6 ao 10. Diz assim: Meu conselho a vocês é simples. Também nessa linguagem diferente que eu falei, tá? A versão a mensagem. Meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam. E vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Agora façam o que aprenderam. Segura aí na cadeira, gente, porque Paulo não pegou leve aqui, não. Olha aí. A aula, isso está aqui na Bíblia, tá? Nessa versão, a mensagem. A aula acabou. Deixem os livros de lado. Comecem a vivê-lo. E que a vida de vocês transborde em ação de graças. Cuidado com os que tentam deslumbrar vocês com os belos discursos e linguagem pseudo-intelectual. Eles querem envolver vocês em discussões intermináveis que não servem para nada.
Divulgam suas ideias por meio de tradições vazias de seres humanos e superstições vazias de seres espirituais. Não é esse o caminho de Cristo. Tudo que é de Deus tem expressão nele, de modo que vocês podem vê-lo e ouvi-lo claramente. Não precisam de telescópio, de microscópio, nem de horóscopo para compreender a plenitude de Cristo e o vazio do universo sem ele. Se vocês o buscam, a plenitude dele os alcança. Seu poder abrange todas as coisas. Gente, se você não tem essa Bíblia, depois você joga no Google. Quando você quer ler um versículo assim, você quer ver mais uma mensagem, uma versão, joga no Google. Versículo X, Bíblia, a mensagem. Ela é uma Bíblia bem diferente a linguagem dela. Eu li, Érica, eu li aqui Mateus 3, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Aí eu não li na Bíblia a mensagem, foi outra Bíblia, tá? Essa que eu li na Bíblia a mensagem foi Colossenses 3, do 1 ao 2, e Colossenses 2, do 6 ao 10. Foi esse que eu li por último agora. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos, Jesus breve virá. Breve Jesus virá. E não foi só com João Batista, prepara o caminho. Nós estamos aqui para preparar o caminho para Jesus. Ele breve virá. E nós estamos responsáveis por preparar o caminho. E preparar o caminho, eu preciso tirar, para eu preparar esse caminho, eu preciso tirar os meus pés do chão. Eu preciso tirar os meus pés dessa terra. Eu preciso tirar os meus pés aqui da lama desse mundo, sabe? Da sujeira desse mundo. Quer dizer que eu vou só ficar assim, ó, bitolado, pensando, falando só o tempo todo da igreja? Não, gente, não é sobre isso que eu tô falando. Mas é que os meus pensamentos precisam estar no alto, nas coisas do alto. A minha vida precisa estar em Jesus, como prioridade dela. E, e aí, como eu falei, isso não quer dizer ficar bitolado, mas é que os meus olhos estejam fixos em Jesus. E muitas vezes eu não sei quanto tempo você tem de cristão, não sei quanto tempo você tem de igreja, mas eu comecei a perceber que algumas coisas foram ficando normais pra gente. Eu já falei aqui em outra reunião, mas eu tenho 33 anos de igreja já, né? E eu não sei se você tem essa impressão também, mas parece que a gente passou a normalizar algumas coisas que eram, assim, bem doidas pra gente uns anos atrás. Tipo assim, não, isso nunca vai acontecer. Mas se a gente percebe que o número de divórcios do mundo, ele está se igualando ao número de divórcios da igreja, a gente percebe que os relacionamentos do mundo se parecem com os relacionamentos da igreja, relacionamentos de namorados. A gente percebe que as pessoas elas dão mais valor a um devocional que alguém leu e teve uma revelação de Deus ali do que ela mesma conversar com Deus e ter uma revelação, que é a palavra rema, né, que é uma palavra fresca ali, uma revelação do alto. E, e a gente passou a trocar a nossa intimidade, né, a nossa intimidade com Deus para acompanhar a intimidade dos outros. É ou não é, gente? Só eu que percebi isso. A gente, isso normalizou. Isso a gente simplesmente isso ficou uma coisa natural. E o padrão do mundo passou a ficar normal pra gente. Passou a ficar normal dentro da igreja. Os nossos cultos são cultos, muitas vezes, que parecem shows. E não tem nenhum problema em ter luz, nada disso, gente. Data show, né? Não tem nada disso. Esse não é o problema. Mas a prioridade, ela é Jesus. E muitas vezes a gente vê assim um super sacrifício para algumas coisas, para aqueles shows, né? Que a gente acha que muitas vezes é uau, sabe? Porque a gente precisa de dopamina e isso gera dopamina, né?
Aquela coisa assim, eu preciso sair do culto achando que ele foi maravilhoso. E como é que eu saio do culto achando que ele foi maravilhoso? Quando o louvor é maravilhoso. Quando o pastor traz uma palavra que eu saio assim, nossa, a minha bênção vai chegar hoje mesmo. E, e isso é o que vai sustentando a gente, sabe? Ah, eu preciso ir lá recarregar na igreja, recarregar, né? E a gente normalizou isso. A gente normalizou ter a conquistar. A gente normalizou ter e não ser parecido com Jesus. E tudo isso é pra gente. Conquistar, ter, é pra gente também. Mas essa não é a prioridade. A nossa prioridade é ser parecido com Jesus, preparar o caminho dele, né? E Paulo diz, né? E eu aqui não anotei o versículo, mas não tenho minha vida como preciosa, porque para mim morrer é lucro. E só que a gente esqueceu disso. A gente acha que foi só Paulo que precisa viver essa realidade. Né? Só Paulo que, não, Paulo tinha que se sacrificar ali, que ele estava lá perto da época de Jesus, né? Mas não. E nisso não é para, então não é para estudar, não é para trabalhar, não é para conquistar. Não. Estuda, trabalha, conquista, mas a gente precisa realmente buscar antes a vontade de Deus, para não fazer o retorno lá na frente, sabe? Quando a gente vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, e aí depois pega o carro, vai caminhando e o retorno passou. Tá lá atrás, a gente já andou tanto que tem que ir muito para frente para fazer o retorno. Então a gente precisa antes saber qual é a vontade dele. Antes entender o que que ele quer de nós. É, e aí é uma pergunta que não é uma pergunta de condenação, de acusação, para que a gente se sinta, ai meu Deus, tô errado, tô errada. Estamos preparando o caminho? Nós estamos preparando o caminho? Ou a gente está arrumando o nosso terreno? Ou a gente está preparando o nosso caminho para o nosso futuro, sabe? Para os nossos próximos dias. A gente está vivendo a nossa vida ou a gente está vivendo a vida de Cristo? E a nossa vida, ela já tem que ter acabado. A nossa vida morreu. É a vida de Cristo que a gente precisa viver. E uns anos atrás eu ouvi uma ministração sobre os 3 T's. E me chamou muita atenção, nunca mais esqueço disso. Como um dia, é, todos nós, e eu não estou falando lá no momento que o telão lá do céu, né, de condenação e vai mostrar o que você fez, não é sobre isso. Mas aqui, nosso relacionamento com Jesus, em um momento ele perguntar: minha filha, meu filho, você está usando os 3 T's que eu te dei da forma certa? Os 3 T's: o seu tempo, seus tesouros e os seus talentos da forma certa? Da maneira que eu te fiz para ser? Ou você está, assim, fazendo sem saber como é que é para você fazer? Deixando, tipo, minha identidade, não, eu tô vivendo o que eu acho que eu tenho que viver. Deus não tá falando qual é o meu chamado, então eu vou simplesmente aqui, vou seguindo a vida. É importante que a gente descubra qual a vontade de Deus para nossa vida, para que a gente não faça o retorno lá na frente, sabe? Muito lá na frente. Caminhe, 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 e depois descubra que, meu Deus, foi pro caminho errado, agora eu vou ter que fazer o retorno. E como a gente usa o nosso tempo, é, que é algo muito importante. Muito importante. A gente vende tempo quando a gente trabalha, né? A gente está vendendo nosso tempo. É, as riquezas, os recursos que chegam até as nossas mãos e os talentos que Deus nos confiou. Como nós temos usado. Isso é preparar o caminho. Como eu estou usando os meus 3 T's, os meus talentos, os meus tesouros e o meu tempo. Se eu enterro os meus talentos ou se eu uso os meus tesouros para meu próprio benefício, né, para os meus próprios interesses, se
2 Coríntios 9:10, se eu não me engano, ou 10:9, fala que Deus dá a semente a quem semeia. Eu acho que é isso. 2 Coríntios, é isso, né? É, a gente está usando a semente, comendo a semente, ou a gente está comendo pão? Porque o pão é para ser comido e a semente é para ser semeada, né? Então, tudo isso é preparar o caminho. E preparar o caminho é proclamar Jesus, é ser parecido com ele para que as pessoas, opa, peraí, essa pessoa tinha tudo para dar errado na vida. Por que que ela age dessa forma? Por que que ela perdoa? Por que que ela parece tão gentil? É revelar Jesus na nossa vida, né? E nós somos aqueles que temos o privilégio de preparar o caminho. A gente tem o privilégio de preparar o caminho do noivo e a gente está preocupado. Que roupa que eu vou usar? Que sapato que eu vou usar? E a gente tem que estar preparando o caminho do noivo. E a gente está preocupado. Que sapato, que roupa, que bolsa, que... E quando o João Batista ele fala, né, pro povo, abandonem os seus pecados, que era o assunto constante que eu falei no início, né? Esse é o assunto constante de João Batista. Abandonem os seus pecados. Algumas versões falam arrependam-se. Arrepender-se é mudar a rota. Mudar a rota. Por que que, gente, vocês me perdoem. Quer dizer, não me perdoa, não. É, eu tô falando que o Espírito Santo tá falando para eu falar. Então, não vou pedir perdão, não. Mas por que que muitas vezes a gente não está pregando arrependimento? Porque a gente não se arrependeu em muitas coisas. Porque arrependimento, ele gera essa mudança de rota. Se eu estava indo para a direita, agora eu tenho que ir para a esquerda. Opa, vou fazer o contrário, tá? Se eu estava indo para a esquerda, agora eu tenho que ir para a direita. E, e essas mudanças, elas geram sacrifícios na nossa vida, né? Para eu mudar uma rota. Só que fica pesado se eu estou fazendo sozinho, tentando mudar do meu jeito. E com o Espírito Santo fica mais leve. Mais leve. Mas é uma vida de renúncias que a gente não quer. A gente não quer entregar, a gente não quer renunciar, né? Essa vida que já deveria estar morta. Bill Johnson fala: a parte de nós que ainda dói é aquela que deveria estar morta. O que tá te doendo tanto entregar? É aquilo que já deveria estar morto, que você já não deveria ter. Ai, Jesus, vão falar que eu sou a. Eu não me preocupo mais, gente, com isso, mas eu já me preocupei muito. Eu tô brincando com vocês. Se vocês vão pensar, eu tô entregando a mensagem do alto, né? É isso que importa. Mas aquilo que, de alguma forma, a gente precisa se arrepender, aquilo que, de alguma forma, a gente precisa mudar a rota, virar a direção, fazer retorno e olhar para Jesus e falar: Jesus, eu tô vendo que eu não tô com os meus pensamentos nas coisas do alto. Os meus pensamentos, os meus pés estão aqui na terra, muito presos aqui na terra. Sabe quando tudo dói muito para você, assim? Tipo, ai, essa casa que eu não consegui alugar, essa, esse emprego que eu não consegui. Tipo, gente, são coisas da vida, são coisas chatas, coisas ruins, às vezes doloridas, né? Dolorosas. Mas sabe quando você traumatiza por umas coisas assim, que são coisas tão terrenas, e é aquilo que aí você precisa ver, meu Deus, meus pés estão muito aqui nessa terra, e você foi feito para a eternidade. Você está aqui, você precisa viver aqui. Você não vai viver bitolado. Não, não vou trabalhar, não vou estudar, porque Jesus vai voltar. Não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre colocar os meus pensamentos nas coisas do alto. Olhar, viver a minha vida com foco em preparar o caminho. Esse é o meu alvo, preparar o caminho do noivo. Porque o noivo volta. E se a igreja não está arrumada, o noivo não pode entrar. E eu preciso preparar o caminho do noivo. E preparar o caminho do noivo
Eu não tenho nem coragem de preparar o caminho do noivo e falar para alguém mudar a rota, ou a pessoa vê, não preciso nem falar, a pessoa vê a minha vida e querer mudar de rota, se eu não me arrependi de muitas coisas. Se eu tô assim, se eu acho que eu sou lírio do campo, florzinha do campo, né, que todo mundo faz coisa errada comigo, menos eu, né? Tipo, nossa, eu não tenho que perdoar ninguém. Eu já perdoei todo mundo, cheio de mágoa, coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de perdão para liberar. Mas aí você acha que todo mundo tem que te pedir perdão, que todo mundo te deve. E você, tá tudo certo. Eu não devo nada a ninguém, você não deve nada a ninguém. E ninguém nos deve nada, porque tudo foi pago lá na cruz. Então, quando você entende que tem alguma dívida ainda, eu vou compartilhar algo com vocês aqui, que é muito emocional, psicológico, né? Mas eu passei a minha vida achando que eu devia tudo a todo mundo. Eu não sei por que, gente, explicar, mas eu tinha esse sentimento que tudo que alguém me pedia, eu tinha que fazer. E eu tô entendendo que tenho que falar isso porque alguém vai se identificar com isso que eu tô falando. Tudo que todo mundo me pedia, eu dizia sim. E ia bem mais além do que isso, não era só dizer sim para as coisas, não. Eu sempre fazia tudo porque eu entendia que eu devia o mundo inteiro. Não eram pessoas próximas de mim, pessoas que eu nem conhecia. Se alguém me pedia alguma coisa, eu devia. Eu tinha um sentimento de dever. Mas não é um dever assim de servir as pessoas. Que coisa boa. Não era porque eu me sentia inferior, escrava. Eu tinha o pensamento, a mentalidade de escrava e não de filha. E por isso, muitas vezes, a gente está preso em não viver aquilo que Deus está nos chamando para viver. Eu e você temos uma herança, temos direito a uma herança. E a gente não vive essa herança, não desfruta dessa herança porque a gente tem essa mentalidade. Eu devo a todo mundo e todo mundo me deve. Aí eu entrego promissórias para as pessoas, né? Ah, sabe aquelas. Ai, gente, zero programação isso que eu tô falando agora, mas eu tô entendendo que o Espírito Santo tá querendo ir um pouquinho mais fundo nisso. É, sabe aquela coisa assim de eu eu não sei por que que eu não sei por que que aquela pessoa ali ela fez, parece que ela tem alguma coisa assim, eu tenho alguma coisa que eu não consigo entender sobre aquela pessoa ali, sabe? Tem alguma coisa que, tipo, essa pessoa me fere e eu nem consigo entender por que que eu não gosto dela. E às vezes é você que tá toda ferida lá, né? Todo ferido, todo, e não resolve. E essas coisas, essas coisinhas assim, sabe? E a gente vive uma vida rasa. E Deus está falando, eu quero que você, a sua identidade, ela esteja firmada, para que, sendo você, a pessoa que eu criei você para ser, você sabe preparar o caminho. Você sabe o que que você tem que fazer para preparar o caminho. Qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, o que que eu tenho que fazer, Deus, o que que eu tenho que fazer? Seja filho. Seja filho. O filho vai preparar o caminho. O filho não tem mais a mentalidade de escravo. O filho abre a porta da geladeira da casa do pai sem pedir. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, queridos, é isso. Gabriel, Abner, Bruna, fiquem à vontade aí para complementar, contribuir. Amém. Glória a Deus. Bom, a gente tem aprendido na BSCM a não performar, a gente não precisa fazer cena, digamos assim, tentar melhorar aquilo que o Espírito Santo está fazendo. E eu creio que a palavra que o Senhor colocou no coração da Ana, e tem muito a ver com algo que o Senhor começou a falar com a gente hoje ao acordar, a gente já conversou sobre isso. E a mensagem de João Batista, né, ela tinha como
proposta é preparar o caminho do Senhor que estava chegando, né? Jesus, primo, né, de João Batista ali, estava para iniciar o ministério dele, um pouco depois do ministério de João Batista. E o que isso significa? Que Deus estava preparando o povo para receber o Senhor, receber o Messias. Se você parar para pensar, a mensagem de João Batista, ela, a gente vem entender depois, principalmente com as cartas de Paulo, que sem uma experiência concreta com o Senhor não há genuíno arrependimento. O arrependimento ele é provocado por uma ação direta do Espírito de Deus. E o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado naquela época. Mas a mensagem ainda assim era muito importante, porque gerava um confronto, fazia com que as pessoas se deparassem com um espelho e percebessem que elas não estavam corretas, elas precisavam cair a ficha, né? Que o estilo de vida delas não batia, não condizia com a santidade do Senhor. E colocava o povo numa posição de quebrantamento, né? Aqueles, pelo menos, que aceitavam a mensagem de João Batista, porque muitos não aceitavam, muitos estavam envolvidos com as suas religiosidades, com a sua justiça própria, e estavam completamente hipnotizados consigo mesmo e com as suas próprias obras, com a sua própria obediência da lei. E olha que a gente está falando no contexto dos judeus, né, que conheciam a lei do Senhor. Mas quando o Senhor chegou, quando Jesus apareceu, aqueles que tinham dado ouvidos à mensagem de João Batista foram aqueles que puderam reconhecer ele. O que eu quero dizer é que há um tipo profético do que está acontecendo hoje. O Espírito Santo, e isso não é algo exclusivamente aqui no Aviva Zoom, é algo do Espírito. Eu tenho certeza que outros ministros do Evangelho que talvez estejam aqui nessa reunião com a gente e estejam assistindo esse vídeo, eles podem confirmar, outros filhos podem confirmar aquilo que o Espírito Santo tem falado com eles, tem falado com você. E se isso for verdade, comenta aí para a gente poder saber. Mas aonde que eu pretendo chegar? O que eu quero te dizer é o seguinte: nós teremos muito em breve, espero que seja hoje, um encontro com o Senhor. Jesus ele está passando sobre a terra hoje com o Espírito dele. O Espírito Santo ele está sendo derramado sobre essa terra. Eu tenho muita convicção. E aí aqui eu vou abrir meu coração para vocês. Eu vejo o Senhor derramando algo poderoso sobre a nação brasileira, sobre a nossa vida. Eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto no meu espírito, porque em outras ocasiões eu não falei e eu vi acontecer sem que eu anunciasse, sem que eu fizesse a minha parte nesse ministério de falar daquilo que o Espírito me mostra. Eu sei que várias pessoas estão falando, eu sei que a gente tem grandes homens, grandes mulheres de Deus nessa nação, e nós somos muito abençoados por pessoas de outras nações, especialmente americanos, que profetizam sobre nós, que nos abençoam com palavras reveladas do Senhor a cada momento. E quem está ligado ouve. Mas eu estou vendo algo muito grandioso do Espírito Santo vindo sobre nós. A gente tem sido tentado, e se isso não faz sentido para você, não tem problema, porque você é um felizardo, mas nós temos sido tentados a olhar para as notícias e muitos crentes têm dito que as coisas vão ficar muito ruins, que as coisas vão ficar piores, muitas coisas ruins vão acontecer, estão acontecendo. E eu tenho visto um movimento de arrependimento se levantando, mas alguns crentes ainda insistem em apontar para os pecados do mundo e dizer que o mundo tem que se arrepender. E, irmãos, quem tem que se arrepender somos nós que cremos. O mundo precisa ser amado. Sabe, aqueles que não têm o Senhor precisam conhecer a Ele. A Bíblia diz que paira sobre eles um julgamento breve e eles precisam ouvir. Eu sinto de ler com vocês, eu estava falando com eles antes da gente entrar e para sintonizar um pouquinho com o que o Senhor tem falado e complementa muito a palavra da Ana. É engraçado, a gente não precisa planejar, o Espírito Santo faz, né?
Eu quero ler Isaías 6. Isaías é o profeta do Antigo Testamento que mais fala da graça, né? Ele profetiza muito claramente sobre Jesus. Principalmente Isaías 52, 53, fala do servo sofredor. E tudo ali se encaixa na vida de Jesus. Mas Isaías 6 fala do chamado de Isaías. Fala do encontro que ele teve, a visão que ele tem, e o encontro que ele tem com a santidade de Jesus, do Senhor, que ele não conhecia até então. E olha que ele já estava há 5 capítulos profetizando. Isso é um alerta para nós, sabe? Nós estamos profetizando já há algum tempo, mas cadê o nosso encontro? Eu tive uma vez uma conversa com o mentor, até na BSSM mesmo, eu estava abrindo minha vida para ele, falando, olha, são anos de ministério, já tive altos e baixos, sucessos e fracassos, mas hoje eu sinto o Senhor falando isso, isso, isso. E depois de falar muito com ele, ele vira para mim e fala assim, o que você precisa é de um encontro com Deus. E na hora eu fiquei chateado. Eu falei, como assim um encontro com Deus? Ele não está ouvindo o que eu estou falando? E depois o Espírito Santo foi falando, é isso, você precisa de uma experiência comigo. E não que eu não tivesse tido, mas para ele, na posição de mentor ali, estava muito óbvio, eu precisava de um novo encontro, eu precisava de uma nova experiência. E é isso que eu creio que o Senhor está falando, nós precisamos de um novo encontro. Vamos ler aqui Isaías 6, só para sintonizar um pouquinho. Fala assim, a partir do primeiro versículo, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Então aqui a gente vê um encontro que Isaías tem com o Senhor e ao redor do trono os serafins, que eram seres de fogo, puro fogo. Porque na presença de Deus é necessário o fogo refinador. E eles cantavam Santo, 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 ou eles clamavam, ou eles falavam Santo, Santo, Santo. Eles enfatizavam a santidade, porque quando a gente vê o Senhor, a santidade dele é enfatizada. Não tem como encontrar Jesus e não ser chocado, impactado, confrontado pela santidade dele. Por isso que Isaías fala, ai de mim, estou perdido. Era uma expressão de perdição total. Era uma sentença que se pronunciava. Os profetas tinham essa tendência, tinham esse hábito de falar. O próprio Jesus falou, ai de ti, e falava o nome da cidade. Era uma sentença. E nesse caso, ele sentencia ele mesmo. Até o capítulo 5, ele andava sentenciando os outros. Ele sentenciava Israel, sentenciava todo mundo. Mas quando ele viu a santidade de Jesus, ele sentenciou ele mesmo. É por isso que a mensagem do arrependimento é tão urgente, porque quando a gente vê o Senhor, a nossa consciência vai nos condenar. E em breve nós veremos o Senhor. Sabe, eu tive uma experiência com Deus há poucos anos atrás, onde eu via o Senhor vindo na minha direção como um leão furioso. E, irmãos, eu nunca tive medo de Deus, sabe? Mas quando você vê o Senhor vindo na sua direção e você sabe que você não tem saída, que Ele vai te pegar,
Por mais que você saiba que ele é bom, a santidade dele gera um temor em você muito grande, porque saber que o ser mais santo do universo está se aproximando de você e a consciência da santidade dele impregna a sua mente, sabe? Você teme. Por isso a mensagem do arrependimento é uma mensagem de amor, porque se você não estiver predisposto a se arrepender, talvez quando você se encontrar com o Senhor, você se comporte como os fariseus e os saduceus se comportaram, os escribas da lei que ao invés de ver o sobrenatural, ao invés de ver a manifestação do poder de Deus, do amor de Deus, e dizer assim, ai de mim, me perdoa, sabe? Ai de mim que sou pecador, e ele então poder te santificar, como aconteceu aqui com Isaías. Talvez você se levante contrário, e muitas pessoas têm feito isso. E quando a gente se levanta contra o Senhor, quando a gente blasfema contra Ele, quando a gente não reconhece que é Ele, quando a gente não tem capacidade de perceber que Ele é santo, que nós não somos, mas que Ele pode nos santificar, a gente se perde. O Senhor está passando a nação brasileira numa balança. Ele está passando a igreja numa balança, ele está passando a minha vida numa balança, ele está passando a tua vida numa balança, porque ele determinou na soberania dele abençoar essa nação, ele determinou no trono dele, ele disse que o Brasil é celeiro de missionários, o Brasil vai discipular as nações, o Brasil é uma das nações líder nesse tempo. Essa é a palavra de Deus para o Brasil. E isso vai se cumprir, quer nós queiramos ou não, isso vai se cumprir. E ele está passando sobre o Brasil. E nós precisamos ver, nós precisamos santificar nossa vida, nós precisamos estar preparados para um encontro semelhante, e é semelhante mesmo ao encontro que Isaías teve aqui. Os anjos do Senhor estão passando, estão distribuindo milagres por toda a igreja de Jesus. Ao se reunir com os irmãos, se você tem tido essa experiência, me confirma, ao se reunir, o Senhor tem manifestado a presença dele de uma forma gloriosa, tem nos surpreendido, sabe? E muitas das vezes o inimigo tem lançado na nossa mente cenários fictícios, que faz com que a gente pense que a gente está desconectado do Senhor, desconectado do que Ele está fazendo. Faz a gente ter aquela sensação de que eu não estou sentindo a presença, quando na realidade é um cenário fictício, porque a presença está aí. Ele mora dentro de você, sabe? Os profetas no Antigo Testamento diziam assim, daí Davi dizia, e olha para os montes, ou seja, olha para cima, de onde me virá o socorro. E hoje nós podemos olhar para dentro de nós, porque o socorro vem de dentro de nós. Nós não precisamos esperar que o Senhor venha do céu, Ele já está em nós. Ele está tão perto, mas tão perto que Ele está dentro de você. E é dentro de você que vem o socorro. É dentro de você que sai o fogo que purifica os seus lábios. Se você está em pecado, se você tem um pecado, o fogo que vai tocar, diferente de Isaías aqui, não vem de um trono, vem de dentro de você, vem do seu espírito redimido. Então eu quero te incentivar a se abrir para que o Senhor venha te santificar, venha te preparar para ter um encontro com Ele. Amém, meus irmãos? Tem sentido para vocês? Ô, Gabriel, só antes, Abner e Bruna, só um pouquinho, eu senti de falar algo aqui há 2 semanas atrás, exatamente. Logo de manhã, Deus falou comigo de uma forma como se, igual quando você lê lá em Isaías, assim diz o soberano Senhor, Ezequiel, Isaías, e eu escrevi um texto, ele falando desse jeito, e agora eu lembrei desse texto, foi isso, tem 2 semanas. E faz muito sentido com o que hoje a gente está falando aqui. E eu vi, a imagem que eu vi foi metade da imagem, árvores bonitas e uma paisagem bonita, tudo verdinho, e a outra metade eram árvores secas, com ossos, e aquela imagem do Vale de Ossos Secos, e a bandeira do Brasil no fundo dessa imagem. Eu vi essa imagem, eu escrevi esse texto, porque o Senhor ele foi falando escreva desse jeito que eu estou te falando. Assim diz o Senhor, o soberano.
Se levante, igreja, não se conformem com o padrão desse mundo. Você está aqui com um propósito. Levante a espada do Espírito, que é sua arma de defesa e ataque. Não se cale, não espere acontecer. Abra a sua boca e profetize. Quero te limpar pelo fogo do meu espírito, te purificar para você incendiar os quatro cantos dessa terra. Sou eu, aquele que te toma pela mão, te fortaleço e te ajudo na batalha. Enquanto a terra clama pela água viva, você ainda está olhando o que falta. Filho, você me ouve? Ouve as pedras clamando? Eu te criei com um propósito eterno. Você é ministro da reconciliação. Foi formado para me revelar ao mundo com sua vida. Eu te dei poder e autoridade sobre toda força do inimigo. Se levante como filho posicionado, que sabe bem quem é e o poder que carrega. Profetize sobre esse vale. Profetize sobre a morte, declarando vida. Profetize sobre a sua família, sua cidade, sua nação e todas as nações do mundo. Suas palavras criam e têm poder para mudar os cenários. Tire os olhos dos seus desafios e coloque os olhos em mim, pois em você eu coloquei as respostas que o mundo precisa. Levante-se e profetize. E a gente quer avivamento, a gente está buscando avivamento, mas o avivamento ele não vai acontecer a gente indo para uma universidade e se juntando todo mundo, ele começa em nós. Eu preciso estar avivado. Eu preciso carregar esse fogo, essa presença, para que eu juntando com a Bruna, com o Abner, com o Gabriel, com a Larissa, com a Monique, essa chama ela aumente. Esse é o avivamento que a gente está esperando. Eu avivar o meu coração, purificar, deixar o meu coração ser purificado pelo fogo e usar a minha boca para profetizar sobre o Vale dos Ossos Secos, sobre o meu divórcio, sobre a falência da minha empresa, sobre o desemprego que assolou a minha casa, sobre a falta de recursos. Profetize, abra sua boca e profetize, porque Ele deu poder e autoridade para que a gente pise contra toda a força do inimigo. Glória a Deus. Abner, Bruna. É, eu creio que é isso, né? Deus deu autoridade à igreja e a gente, é, de alguma maneira, não pode reagir de forma passiva, né? Eu estava meditando hoje sobre a parábola dos talentos e é exatamente isso. Ah, às vezes a gente, né, recebe do Senhor algo e a gente precisa multiplicar o que Ele tem nos dado. E a gente vê na parábola que uma pessoa, né, uma que recebeu o talento, a forma dela achar que ela estava sendo fiel ao Senhor era esconder e guardar para que ela não perdesse aquilo, para que não fosse tirado. É, e parece ser autoproteção, parece ser proteção, mas não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para nos arriscarmos. E a gente precisa sair dessa passividade. Eu creio que é isso que o Espírito Santo está falando, né? Nos despertando mesmo para esse tempo. Nós oramos por avivamento, oramos por fogo, oramos para que o Senhor venha, né, cumprir o que ele já declarou sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre o povo brasileiro. Mas a igreja precisa reagir, e a igreja somos nós, né? A gente não está falando aqui de templo feito por homens, né? Nós sabemos que o templo, que a igreja é cada um de nós. E então o Senhor está nos chamando para andar nesse sobrenatural, reagindo, né? Não de forma passiva, mas de forma ativa. É, E a gente precisa se conscientizar para que a gente alinhe aquilo que o Senhor está falando, né? Se alinhe com o que ele está falando e seja boca dele aqui, e profetize aquilo que ele está falando, né? E declare aquilo que ele está falando em concordância com o que ele está falando. né? Tirar os nossos pés do chão mesmo, né? E ir no sobrenatural.
E não é sobre aquilo que a gente vê naturalmente, é sobre o que a gente vê espiritualmente. E trazer e preparar esse caminho para que ele venha, porque o nosso anseio e o nosso desejo é encontrar com ele. A gente sempre fala esse versículo aqui, né? A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos, né? É isso, os filhos precisam se manifestar. Nós precisamos reagir de maneira a, a declarar e a trazer a realidade do céu para esse tempo, né? Essa é a nossa responsabilidade. É isso que o Senhor tem nos confiado. Mas às vezes nós fazemos parceria com as mentiras do inimigo, nós acreditamos, criamos nos cenários fictícios que ele cria e muitas das vezes sucumbimos à pressão, às lutas que muitas das vezes acontecem no nosso dia a dia, às turbulências, e a gente se distrai, e a gente, quando vê, a gente, né, não está focado, não está consciente com o Espírito Santo sobre o que ele quer que a gente faça. Então eu creio que seja isso, né? A santidade ao Senhor, o temor a Ele. E temor não é medo, né? É diferente. Mas temor é respeito, porque embora ele seja nosso pai, né? A gente precisa respeitar. A gente faz isso com os nossos pais terrenos, né? Embora a gente seja filho, a gente vai lá, abre a geladeira a hora que a gente quer, né? Na casa da mãe, do pai, a gente não precisa pedir permissão, mas a gente entende que ele é o pai, quem, né? Quem é a autoridade sobre nós. Então a gente precisa alinhar os nossos pensamentos com o Senhor para entender o que Ele está fazendo e cooperar com Ele. Amém? Meus nobres, pode seguir a linha aqui. Eu não tenho nada para falar em cima do que vocês estão falando. Acho que vocês já falaram tudo que precisa ser falado. Amém. Eu queria orar especificamente sobre você que sente que precisa ter um encontro com o Senhor. Se isso faz sentido para você, eu queria que você levantasse sua mãozinha no Zoom. Sente que precisa ter uma experiência sobrenatural com Deus. Mas como que eu sei que eu preciso, Gabriel? Então, quando você não sabe o que fazer com relação às coisas de Deus, quando você não sabe qual é o seu propósito, ou quando você até sabe, mas não sabe como botar em prática, esse é o momento de você ter uma experiência com o Senhor. Se isso faz sentido para você, nós já temos algumas pessoas que levantaram a mão. Talvez você precise de uma renovação de forças. Talvez você esteja fraco. Os dias são maus. Nós não estamos aqui para ignorar as circunstâncias. Nós estamos aqui para lidar com elas. Fé não é você ignorar o problema. Fé é você reconhecer o problema do jeito que ele é. E ainda assim você crê que Deus tem uma solução sobrenatural para ele. É sobre isso que eu estou falando. Nós estamos aqui para orar por vocês. Enquanto a gente estiver orando, se você sentir de levantar a sua mão, fizer sentido para você, fica à vontade. Amém. Começar novamente. Conversão, gente, não é algo pontual, tá? Conversão é um processo que a gente entra. A salvação, ela acontece de forma instantânea com o novo nascimento, mas conversão fala de renovação de mente, fala de mudança de mente, fala de um processo contínuo na vida do cristão. Então nós estamos precisando sempre de uma conversão, sempre de uma transformação. E não tem nada de errado, todos nós precisamos. Ninguém está aqui como super espiritual,
tá? Muitas das vezes a gente começa um dia muito bem e termina já abatido. Isso não faz de nós nem fracassados e nem super espirituais quando a gente termina um dia bem. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, meus irmãos, minhas irmãs, que estão aqui com suas mãos levantadas, estão declarando no chat, Pai, que precisam, estão expondo sua necessidade, expondo o reconhecimento de que necessitam de uma experiência nova contigo, Senhor, de uma conversão, de um novo começo, de um encontro, Pai. Vem, Espírito Santo, e toca, Senhor. Que toda mentira de Satanás seja quebrada agora nos corações, em nome de Jesus. Todo sentimento de indignidade, de fracasso, todo sentimento de culpa, eu rejeito isso agora. E você vai rejeitando aí também. Vai declarando: eu não sou indigna, eu não sou pecadora, eu não sou pecador. Eu não fui rejeitado, eu não caí, eu não cometi o pecado imperdoável. Pai, em nome de Jesus, eu libero perdão, libero graça agora sobre cada vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós quebramos toda condenação, toda palavra que foi lançada, que trouxe opressão, toda feitiçaria feita, oração contrária, nós quebramos nessa hora, em nome de Jesus. Tu que está trazendo abatimento sobre meus irmãos, minhas irmãs, eu cancelo isso agora, em nome de Jesus. Eu digo: basta, Satanás, chega. Pega tudo que é teu e vai embora agora, em nome de Jesus. Pai, toca com o teu fogo, Senhor. Toca com o teu fogo como o Senhor tocou Isaías. Toda a área da vida dessas pessoas que precisam de remissão. Libera teu fogo agora, em nome de Jesus. Libera teu fogo, Pai, em nome de Jesus. Desata o destino, destrava o destino. Libera, Pai, a direção, assim como o Senhor comissionou Isaías naquele encontro. O Senhor deu uma direção clara para ele. Eu peço direção clara agora. Em nome de Jesus. Direção, em nome de Jesus. Clareza agora. Pensamentos confusos, turbulentos, sejam organizados agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberamos paz agora sobre as mentes. Se você está com dor de cabeça, eu libero agora, cura agora sobre a sua dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, fadiga, em nome de Jesus. Sobrecarga. Sabe, às vezes você está precisando dormir uma noite completa. A gente sabe que tem o natural. Mas nesse momento nós estamos liberando o sobrenatural. Sobrecarga de problemas, endividamento, falta de esperança, em nome de Jesus. Todo medo, toda ansiedade nós rejeitamos nessa hora. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Nós erguemos o teu nome acima das nossas circunstâncias. Há quanto tempo você não clama por Jesus intencionalmente? Clame por Ele, o nome dele tem poder. Coloque o nome dele acima dos seus problemas agora. Coloque o nome dele acima das suas circunstâncias. Libera o nome de Jesus. No nome de Jesus a cura. O nome de Jesus é uma chave que libera o sobrenatural. Às vezes nós não temos consciência do tamanho do poder do nome de Jesus. Mas o mundo espiritual sabe, ele conhece esse nome. Os seres celestiais e os seres do inferno, todos conhecem o nome de Jesus. E todos se dobram perante ele. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti. Pai, eu quero orar por cada ministro do Evangelho, pastor, líder, missionário. Se você é pastor, se você é missionário, eu quero abençoar a tua vida. Quero declarar sobre você agora uma renovação do teu chamado. Uma multiplicação sobrenatural de forças. Toda desilusão, decepção com o ministério. Todo sentimento de desistência. Eu rejeito isso agora na tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu libero um renovo agora sobre a tua vida.
Esse é o tempo que o Senhor determinou para te usar de uma forma grandiosa nessa nação. Foi para esse tempo que o Senhor te constituiu, profeta. Foi para esse tempo que o Senhor te constituiu. Foi para esse tempo que o Senhor colocou você sobre essa plataforma. E em nome de Jesus, nós profetizamos o fogo do Espírito Santo agora. Pai, eu oro para que o Senhor revele a todos aqui nessa reunião, todos estão vendo esse vídeo. Pai, que o Senhor libere revelação, como Eliseu orou pelo seu servo. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ver que mais são os que estão conosco. Toda perspectiva fundamentada em engano, em encanto, nós quebramos agora. Irmãos, eu tenho visto um espírito de encantamento muito grande sobre a nossa nação. Isso tem sido levantado por causa de feitiçaria. Isso tem acontecido por causa de concessões que a igreja tem feito. E nós temos denunciado isso. Mas você precisa ter consciência que se algum cenário não está confirmado pela palavra de Deus, a verdade prevalece. Nós não somos chamados para acreditar naquilo que a gente vê. Nós somos chamados para acreditar naquilo que a gente ouve do nosso Deus. Se Deus falou, é verdade. Não importa o que os nossos olhos estão mostrando. Por isso, não importa se as finanças não fecharam, não importa se descumpriram as promessas que fizeram a você, não importa se falharam com você, não importa se aparentemente seu ministério não está dando certo, não está frutificando. O que vale é a palavra de Deus. O que vale é o que o Senhor Deus Todo-Poderoso disse. E Ele liberou uma palavra de vitória sobre a tua vida e você não vai cair, você não vai ficar pelo caminho, você não vai fracassar. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Libera ânimo agora sobre meus irmãos. Todo aquele que está abatido, desanimado, que não sabe nem como é que veio parar nesse vídeo, nessa chamada. Receba fôlego agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo muitas interrogações. Muitas interrogações. Senhor, libera respostas, Pai. Aleluia, Jesus. Oh, amém, Guilherme. Eu creio nessa palavra que você libera sobre a Andréia. O Guilherme está falando, eu vejo clareza na sua mente, Andréia. Sinto o Senhor trazendo clareza, paz para os seus pensamentos. Pensamentos organizados, pensamento de descanso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não sei o que você está passando, minha irmã. Mas o Senhor tem uma palavra de vitória sobre a tua vida e sobre a tua família. Toda sentença sobre a tua família é quebrada hoje e o Senhor determina vitória sobre vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor te chama para cantar, o Senhor te chama para liberar a palavra de gratidão sobre as circunstâncias. Em nome de Jesus, Ele te chama para lembrar. Lembra das vitórias do passado. Lembra do que eu já fiz por você. Lembra do que aconteceu naquele tempo. Eu tenho certeza que você tem muitas vitórias para contar, muitos testemunhos. E hoje o Senhor está te chamando para lembrar. Às vezes, sabe, às vezes a gente espera algo no nosso futuro e as chaves estão no nosso passado. As vitórias, os testemunhos. O Senhor está te chamando para se lembrar do que Ele fez no passado. E Ele vai fazer de novo. O que Ele fez, profetiza o que Ele vai fazer. Creia, creia, minha irmã, em nome de Jesus. Eu abençoo sua casa no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Ana, Bruna, Abner, fique à vontade aí, solta aí o verbo. Gabriel, é, o Guilherme deu essa palavra para a Andréia e a Vanessa colocou aqui no chat também claridade a todas as incógnitas, clareza de pensamentos. E enquanto você estava falando, Gabriel, quando você estava orando, foi exatamente isso que o Espírito Santo começou a falar comigo. Orar por olhos abertos. E, e eu quero declarar em nome de Jesus.
Que esses olhos abertos que eu estou falando são os olhos espirituais abertos. Eu quero declarar em nome de Jesus. Se você de alguma forma está com confusão mental, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que os seus olhos naturais se fechem e que os olhos espirituais sejam abertos. Para que você não olhe como, assim como o Gabriel falou, nossa, mas vão vir cobrar isso aqui de mim. Nossa, mas o carro bateu. Isso naturalmente você está vendo. Então, feche os olhos naturais e abra os olhos espirituais. Os olhos espirituais são os olhos da fé. Você precisa fechar os seus olhos naturais. Não vou, não quero ver e não vou ver aquilo que de alguma forma está tentando me engolir. Não, mas Ana, mas essa aqui, esse é o fato. Está acontecendo isso. Deus está falando. Fecha os seus olhos naturais. Abra os olhos espirituais. Como é que eu vou fazer isso? Se conecte com Ele. Pai, eu quero te agradecer agora, Pai, pela vida de cada irmão aqui. Eu quero te agradecer, ó Deus, por um aumento de clareza, Pai, nos pensamentos. Eu quero te agradecer, ó Deus, por um aumento da tua presença, Senhor, um aumento daquilo que o Senhor já começou a fazer em nós, Pai. Senhor, tudo aquilo que de alguma forma esteja hoje no nosso caminho, tentando atrapalhar aquilo que o Senhor está fazendo, tentando colocar como uma barreira, até na minha visão daquilo que o Senhor está fazendo, eu declaro agora: essa muralha caiu em nome de Jesus. Os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais se abrem para que a gente possa ver aquilo que o Senhor está vendo, ver o que o céu está fazendo. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, já grata que o Senhor já fez, porque eu creio, Pai, que o problema de cada um aqui, o desafio que cada um aqui está enfrentando, não passa longe para o Senhor. O Senhor está vendo tudo, o Senhor está cuidando de tudo. Pai, então, em nome de Jesus, eu te agradeço por isso. Senhor, cada um aqui, eu quero falar, eu senti de falar o nome de cada um. Andréia, Bianca, Ana Paula, Gabriel, Abner, Bruna, Patrícia, Alessandra, Andriele, Cicinha, Renata, Alexandra, Chádia, Evânia, Monique, aqui está o usuário do Zoom, não sei qual é o seu nome, Juliana, Marilene, Eliane, Aline, Andressa, Ananda, tem um iPhone aqui também que eu não sei quem é, Mércia, outro usuário do Zoom aqui, Carla, Fernanda, Guilherme, Érica, Vanessa, Jandira, Denner. Eu quero declarar em nome de Jesus que hoje, o Senhor, ele tá falando hoje. Eu vejo você, eu vejo o que você está passando. Você não está passando por isso sozinho. E tudo aquilo que de alguma forma você está olhando assim, cara, isso aqui é uma realidade, isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. O que que é impossível para ele? Qual a diferença de R$ 1 para R$ 1.000, para R$ 10.000? Para Deus, existe, para a gente existe diferença. Para Deus existe diferença? Para Deus não existe diferença. Se você deve 10.000, se você deve 1.000, R$ 10, não existe diferença. Então, o teu pai é dono do ouro e da prata. A falência que o homem está declarando sobre a sua vida, isso aqui já era para você. Isso aqui já era para você. O teu Deus, ele não deixa você, deixa você sozinho nisso. Tá? Em nome de Jesus. Sabe, às vezes a gente pensa assim, não, mas fui eu que contraí essa dívida. Deus, eu me arrependo por ter contraído essa dívida aqui, que eu não conseguiria pagar, eu me arrependo, mas ele é teu pai. Recorra ao teu pai, fale com ele. Pai, eu não sei como resolver isso aqui. Me dá um escape, me ajuda nisso aqui. Sabe, eu senti de declarar sobre essa questão financeira. Não sei se você está com alguma situação financeira, mas eu senti de declarar. O teu pai é dono do ouro e da prata. E a gente está cansado de ouvir isso. Ah, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata para mim, para você. E aquilo que para nós parece impossível, e aquilo que para nós é algo que, assim, eu já tentei de tudo. É ótimo para ele, porque ele não quer mais que a gente tente. Ele quer agora que a gente creia. Quando a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar para várias coisas. Agora, quando ele diz, meu filho, tira a força do seu braço, agora tira o seu braço, que eu vou fazer.
Creia nele. Fale com ele especificamente hoje. O que que é que você precisa? O que que é que está gritando aí na tua mente? O que que é que você precisa? É a reconstrução do seu casamento? O seu marido saiu de casa? Você está em briga com seu marido, com os seus filhos? Precisa de sabedoria para educar os filhos adolescentes? É dinheiro para pagar? Chegou o final do mês, já 31, você não tem um centavo amanhã para ir trabalhar? Você não tem dinheiro para colocar gasolina no carro? O que que é? Qual é o problema? Você não tem dinheiro para pagar a escola dos seus filhos? Qual é o problema? O que que pode ser difícil demais para Deus? O que que pode ser difícil demais para Deus? Não existe impossível. Então agora vamos todos entregar. Deus, estamos te entregando isso. Completamente, Deus, nós estamos te entregando. Pai, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. E eu coloco em tuas mãos, Pai, me ajuda, Pai. Pai, eu confio em ti, eu confio no teu poder, eu confio em ti, eu entrego a ti, Pai. As minhas preocupações, as minhas dores, as minhas decepções. Em nome de Jesus, nós te entregamos, Pai. Não como última alternativa, mas nós te entregamos como primeiro. O Senhor, Pai, nós sabemos que o Senhor é o único. Nós não confiamos na força do nosso braço, nós não confiamos no gerente do banco, nós confiamos em Ti. Confiamos em Ti. A gente tem costume de deixar para último. Ah, não tem mais jeito, eu vou falar com Deus, eu vou pedir a Deus. Não, é o primeiro. Em nome de Jesus, hoje. Eu estou sentindo declarar alguma coisa, realmente alguma questão financeira. Qual é o nosso impossível hoje? Qual o teu impossível financeiro? Entregue, coloque isso diante de Deus. Às vezes a gente não tem coragem de pedir. É um sonho? É o quê? É uma dívida? Coloca diante de Deus. Deus, eu não sei mais o que fazer, Pai. Me perdoa se eu não recorri ao Senhor em primeiro lugar. Mas hoje, Pai, eu me arrependo disso e eu te peço, me ajuda, Pai. Me ajuda como tua filha, como teu filho. Hoje eu te peço, Pai, me ajuda, me ajuda. É isso, Guilherme. O empréstimo não é o nosso Salvador. O nosso Salvador é aquele que tem todo o recurso. Então, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pelos cofres abertos, pelas transferências de recursos, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos Pix recebidos sem explicação. Nós te agradecemos, ó Deus, por dinheiro recebido de dívidas que nós nem imaginávamos que íamos mais receber. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por dinheiro em casacos. Nós te agradecemos por dinheiro em bolsas que nós vamos achar. Nós te agradecemos por dinheiro no banco que vai aparecer. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por pessoas que vão nos procurar e dizer: eu quero te ajudar com isso aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, por bonificações nas empresas, que os donos das empresas vão falar: esse mês eu quero fazer diferente, esse mês eu vou fazer o dobro, o triplo. Eu quero te agradecer, ó Deus, por metas batidas. Eu quero te agradecer, ó Deus, por negócios fechados. Eu quero te agradecer, Deus, por novas portas abertas. Eu quero te agradecer por negócios abertos com estratégias do alto que o Senhor vai dar para cada filho aqui, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Concorde com essa palavra. Tome posse dessa palavra. A gente, às vezes, muitas vezes, a gente deixa as coisas passarem. A gente não recebe muitas coisas porque a gente, não é para mim isso. Receba para você, isso é para você. Eu tô falando com você. Fiz questão de falar o nome de cada um aqui. Eu tô falando com você, para você. Amém? Amém. A diferença entre uma pessoa que é derrotada e uma pessoa que é vitoriosa é que a que é vitoriosa não desistiu. Então não desista, não fique pelo caminho, não pare. Ludmila Ferber já dizia: não pare de lutar, nunca pare de lutar. Essa é a verdade. A vitória é nossa, só que às vezes a gente precisa perseverar. O Senhor está nos esticando a um ponto onde a gente acha que não vai mais suportar. E a gente de repente descobre: eu podia suportar, eu consegui, eu suportei. Você vai passar, nós vamos chegar do outro lado, em nome de Jesus. Nós não temos que ir na nossa força, a gente tem que parar de dar jeitinho, a gente está cansado, porque a gente está tentando dar o nosso jeito.
E o Senhor está nos chamando para entregar. O jeito dele é diferente, é sobrenatural. O jeito dele é melhor que o nosso. O jeito dele é totalmente ilógico para o nosso racional. Então, que a gente receba essa palavra, que a gente receba essa verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renata quer ou quer. Ela tinha saído, acho que ela acabou de voltar. Deixa eu confirmar se ela voltou. Voltou, Gabriel. Renata quer, voltou, tá aqui. Então ela acabou de chegar. Eu vejo o Senhor te dando força, Renata, que você receba essa força, sabe? Eu vejo como se fosse o galopar de cavalos na sua vida. Eu não sei exatamente como isso vai se aplicar a você, mas para mim cavalo é símbolo de força, né? Ele carrega carga, ele carrega peso. Então, que você receba essa força no nome de Jesus, em nome de Jesus, que você avance. E eu sinto que tem alguma coisa a ver com a sua casa, com o lugar onde você mora, enfim. Que o Senhor te dê força, te dê algo sobrenatural aí para você continuar e romper na tua vida. Em nome de Jesus, te abençoo, minha irmã, abençoa sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Bianca, Deus. Bianca Santos, é, eu, eu vi como se fosse um desenho animado, você com olhos, como se você estivesse recebendo olhos assim, aqueles olhos que vêm muito distante, como se tivesse uma lupa. Então, daqui você consegue enxergar assim, em outra cidade, outro estado. Eu quero declarar um aumento de visão sobre a sua vida. Um aumento de visão do reino, daquilo que o Senhor quer te mostrar. Em nome de Jesus, receba esse aumento de visão, é, das coisas que Deus está fazendo. Que às vezes a gente vai desanimando porque a gente não está vendo nada. E Deus está falando para você, eu estou fazendo. E Ele está aumentando a sua visão para que você alcance a distância, aquilo que Ele está fazendo. Em nome de Jesus, receba essa visão do alto, a visão das coisas do reino de uma forma, é, até aquilo que está distante você consegue enxergar perto. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Bianca. Amém. Se você não teve experiências de visão e revelação, eu quero te abençoar com experiências sobrenaturais hoje, em nome de Jesus. Sei que muita gente aqui tem, mas algumas pessoas talvez não tenham, e eu quero liberar isso sobre a tua vida, que você seja capaz de ouvir, ver, sentir, perceber. É exato agora sobre a tua vida, dons proféticos, está disponível, então receba no nome de Jesus. Você não depende mais de outros para ouvir. Nós sempre vamos ouvir através de outros. Isso é uma bênção. Isso é o corpo de Cristo. Mas eu oro para que você seja canal. Você receba agora, em nome de Jesus, experiências sobrenaturais com o Senhor. Isso não é para alguns. Isso é para todos os crentes. O Senhor diz na palavra dele que as ovelhas dele ouvirão a voz dele, vão reconhecer e sabem distinguir qual é a voz do outro e qual é a voz do Senhor, do pastor. Então, receba a capacidade sobrenatural de ouvir, seja intencional e valorize, seja como aqueles crentes bobos que valorizam as pequenas coisas, valoriza as pequenas experiências. Esses dias, vou contar rapidinho uma experiência que eu tive. A gente estava lá na base missionária na segunda-feira, dando treinamento lá para os líderes e fazendo discipulado. E, e passou despercebido, gente, que a gente estava dentro de um lugar fechado e de repente caiu uma peninha pequenininha assim na minha frente. E eu de reflexo peguei a peninha, joguei pro lado e depois eu fiquei pensando, minha esposa falou, Bruna falou, você viu que era uma pena voando dentro não tinha de onde vinha aquela pena, e depois eu me dei conta que aquilo dali era algo sobrenatural, né? Então, às vezes a gente quer racionalizar muito, a gente quer que faça sentido, a gente quer que tenha um propósito. Não, tem que ter um propósito. Qual é o propósito disso, né? É uma pergunta que a gente sempre faz. Gente, o propósito é o Senhor mostrar que Ele está ali. O propósito é a gente ter consciência de que os anjos dele estão aí batendo as asas sobre nós.
A minha avó, minha vozinha falecida, vivia dizendo toda madrugada os anjos me acordam batendo as asas. E eu não entendia as experiências dela, não dava valor. E nós precisamos aprender a dar valor. Porque quando a gente não dá valor, elas não se repetem. Mas nós precisamos dar valor, nós precisamos ser tão apaixonados pelo Senhor, que até as pequeninas coisas, as pequenas peninhas, vão fazer a gente vibrar, vão fazer a gente cantar, vão fazer a gente sorrir, contar para outras pessoas. Então não despreze as pequenas peninhas. Amém? Valorize. Elas estão caindo aí. Olha para a tua mão, vê se ela não está brilhando. Cria esse hábito, sabe? Às vezes a gente quer ouvir o Senhor, quer ter grandes revelações, quer que o Senhor mostre o futuro para a gente. Olha para a tua mão. E se você vê um brilhozinho, você já começa a comemorar. As minhas mãos estão brilhando, a glória de Deus está sobre o meu corpo. Se você sentir, sabe, só o seu lado esquerdo arrepiando, não menospreze. Não é uma coisa emocional, é a presença do Senhor passando no teu corpo. Amém. Amém? Nós precisamos aprender a dar valor para os encontros sobrenaturais que a gente tem. Eu creio que quando a gente aprende a dar esse valor e transforma encontros sobrenaturais em testemunhos, a gente aumenta a nossa capacidade de receber mais testemunhos, mais experiências. Então receba isso na tua vida e eu recebo aqui na minha. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Abner, Bruna? Não, não. Então, gente, nós vamos orar. Quer falar, Gabriel? Abriu o microfone aí? Não, é porque eu só queria pedir desculpa pela minha voz, estou um pouquinho rouco, orem por mim para minha voz voltar em nome de Jesus. Mas eu tô Amém. falando meio esquisito hoje que eu tô meio rouco, tá? Por isso que a voz tá saindo meio diferente. Vamos orar também pelo Gabriel. Bruna também estão se recuperando aí de uma. E ainda assim estão aqui nos abençoando. Glória a Deus. Abner também, a casa dele. Neném já. Qualquer coisinha, né? Às vezes uma criança nesse tempinho, né? Então, vamos orar também por isso, né, por cada um. E eu queria agradecer todo mundo e dizer que hoje ainda eu coloco lá no YouTube, encaminho o link para quem quiser assistir um pedaço de novo, assistir tudo de novo. Se você não entrou desde o início aqui, assistir a ministração e compartilhar com outras pessoas para abençoar a vida de outras pessoas. Então, essa gravação aqui a gente coloca no YouTube e compartilha já já com vocês lá no grupo, tá bom? É uma bênção estar aqui com todos vocês. E esse grupo chama Aviva Zoom. Nós estamos aqui juntos crescendo e sendo avivados por Deus, para que Deixa esse eu só. avivamento que a gente. Oi? Desculpa, Quer falar? desculpa. Não, é porque eu só não É, queria perder. Minha mãe me passou uma palavra que ela via o muro aham. caindo e o Leandro do Carmo passando pelo muro e pulando alegre. Leandro, desde que você entrou na reunião, você me chamou muita atenção mesmo. Minha mãe acabou de escrever para mim, não sei se ela vai. Ah, ela escreveu aí no chat agora, ó. Ela via um muro caindo e você passando e pulando alegre. Então recebe essa palavra, meu irmão. Eu creio que é de Deus, é para você e você entrou já pulando aqui na reunião e glória a Deus por isso. Desculpa, Ana, pode continuar. Só não queria Não, perder. imagina. Leandro, esse muro, Deus faz porta onde tem parede, só tem parede. Então você pula esse muro aí com alegria, né? Glória a Deus. Então, eu vou aproveitar então só falar, dar uma palavra aqui. Eu ia depois mandar no privado só dar uma palavra aqui para alguém rapidinho. Vanessa, é, Vanessa, eu não sei falar seu sobrenome, mas é você mesmo. Acho que só tem você aqui de Vanessa agora. É, Vanessa, eu vi você com muitos casacos. A gente estava conversando hoje, né?
E eu vi agora na reunião, você com aqueles casacos de frio. Então eu quero abençoar a sua vida nesses casacos de frio. Eu sei que faz sentido. Então a gente estava conversando, mas foi impossível não, durante essa reunião aqui, não te ver com esses casacos de frio, sabe? Aqueles casacos muito frios. Então eu quero abençoar a sua vida com todo recurso, provisão para você e sua família, em nome de Jesus. E tudo aquilo que, não somente recurso financeiro, mas tempo, férias, o que for necessário para que o plano de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra nesse tempo, para essa viagem aconteça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, gente. Então, é isso? Abner, Bruna e Gabriel? Vou orar então para a gente encerrar. Pai, obrigada, Jesus, por essa reunião, obrigada por essa noite, obrigada, Pai, por tanto maná, Senhor, por tanto alimento fresco aqui, por tanto compartilhar aqui que nós ouvimos, Pai, que nós recebemos e que estamos saindo daqui, Pai, cheios da Tua presença e querendo mais, Pai, querendo mais. Senhor, nós não nos conformamos com os padrões desse mundo e nós queremos fazer a diferença. Então, nos ajude, Pai, nos encha, Pai, com a tua presença de uma forma que nada mais seja importante, Pai. Nada mais seja importante. Em nome de Jesus. Pai, nos dê uma noite de sono abençoada. Eu te peço, Pai, pela saúde de cada um aqui, Pai. Bruna. Mineiro, Gabriel, Senhor, as crianças, Pai, em nome de Jesus e os filhos de cada um, a saúde de cada um aqui, os maridos, as esposas, Senhor, o lar de cada um, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, Senhor, que o Senhor coloque, Pai, os seus anjos, Pai, ao redor de cada um, de cada lar aqui, abençoando e trazendo, Pai, a provisão que cada um precisa, Pai, os cheques, Senhor, os Pix, como eu estava declarando, Pai, Senhor, as bonificações, o batimento de meta, Pai, em nome de Jesus, as estratégias do alto, Pai, os milagres criativos que o Senhor tem para cada um aqui. Em nome de Jesus, Pai, eu oro com muita fé porque eu sei em quem tenho crido, eu sei para quem eu estou orando. É o único que pode fazer, é o único que nós podemos realmente, se nós sabemos que Ele está vivo, é um Deus vivo, é um Deus que nos vê, que nos ouve. Nós não oramos para um Deus madeira, um Deus que está morto, nós oramos para um Deus vivo. Pai, então, em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti. Não há outro Deus além de Ti. Nós cremos em Ti, Pai. Obrigada, Senhor, por essa noite. Continua falando nos nossos corações e que muitos testemunhos partam a partir dessa noite aqui, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, gente. Uma noite de sono maravilhosa para cada um, cheia de sonhos, de visão, revelação da palavra que você começou a receber aqui. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Uma boa noite. Tchau, tchau. Amém. Boa Boa noite, meus no- irmãos. Boa noite.